Olá, muito bem-vindos. Nossa gratidão a vocês todos que acompanham as nossas transmissões. Nós temos dedicado algumas das nossas gravações, algumas das nossas transmissões aos chamados vultos históricos. O movimento espírita sempre foi muito pródigo. A inspiração trazida pelo Espiritismo motivou amigos e amigas em toda parte para o trabalho continuado e inspirado pela doutrina espírita. Trabalhos que se desenvolveram em vários segmentos, tanto na área de divulgação, de tarefas de socorro às necessidades humanas, a produção de livros, a produção de eventos, de pesquisas variadas. Nós temos valorosos companheiros na história do movimento espírita brasileiro. Alguns, muitos deles já desencarnados, e é o foco aqui da nossa série Vultos Históricos do Movimento Espírita, que temos tratado através do amigo Marcos de Mário, entre outros que também comparecem com essa finalidade. E nós vamos falar hoje, como vocês viram aí na arte de abertura, do nosso Gerson Simões Monteiro, que atuou no estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, um vulto histórico para o movimento espírita nacional e internacional. Uma figura que deixou um legado valioso de exemplos e de dedicação. E nós vamos, pois, conversar com o professor Marcos de Mário, que nos tem honrado com essas pesquisas, com esses relatos, especialmente considerando que os dois sempre foram grandes amigos, trabalharam muito tempo juntos. Eu não tenho dúvida, continuam trabalhando. Então, é uma honra muito grande estarmos aqui novamente com o professor Marcos de Mário. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Orson. Obrigado pelas suas palavras. Realmente é uma gratidão estar com você e tratarmos de mais um vulto histórico. E este, que foi um grande amigo e que eu considero um mestre também, porque eu devo dizer aqui, já iniciando, que aprendi muito com o nosso querido Gerson Simões Monteiro, porque quando eu o conheci, eu ainda era um jovem espírita, e realmente nós tivemos uma sintonia muito grande, fizemos muitas atividades em conjunto e teria muitas lives para gravar, para contar tudo sobre o nosso Gerson Simões Monteiro. Então é uma alegria estar aqui com você e com todos os telespectadores. Eu fico imaginando, Marcos, que o trabalho que vocês executaram juntos durante tanto tempo, especialmente através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, é algo marcante. Mas não é só isso, né? Além da Rádio Rio de Janeiro, vocês trabalharam no movimento de unificação do Rio de Janeiro. Quer dizer, é todo um trabalho mesmo que merece ser conhecido pela dedicação desse personagem tão querido que foi autor, foi dirigente espírita, atuou na comunicação, atuou na unificação, atuou em várias frentes de trabalho. Por isso, nosso convite ao Marcos, como amigo pessoal do Gerson, para que nos falasse do Gerson. Marcos, uma curiosidade inicial que eu te pergunto. Você que nasceu em São Paulo e depois radicou-se no Rio de Janeiro no final da década de 70, o Gerson nasceu no Rio de Janeiro mesmo? Ah, sim, sim, né? O Gerson é um carioca da gema, né? Nasceu aqui no Rio de Janeiro, foi durante muito tempo morador do bairro do Irajá, que é zona norte aqui do Rio. Ele teve uma fase da vida dele, que pega a sua adolescência, juventude, em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde ele vai conhecer, inclusive, o espiritismo. Mas a família passou um tempo lá e depois retornou para o Rio de Janeiro e ele viveu o tempo todo aqui no Rio. Então, foi um encontro de um paulistano, já que eu sou de São Paulo, capital, com um carioca aqui do Rio de Janeiro, que era o Gerson. Muito bem, Marcos. Então, o Rio de Janeiro conheceu muito o Gerson. Eu mesmo, embora não o tenha conhecido pessoalmente, sempre o acompanhei pelas notícias da imprensa espírita e pela comunicação na Rádio Rio de Janeiro. Mas você conviveu diretamente com o Gerson. Muitos amigos, especialmente os espíritas mais jovens, tanto de idade quanto de aproximação com a doutrina espírita, talvez não tivessem tido tempo de conhecer o Gerson. Mas eu gostaria que você iniciasse aí com os dados biográficos,
essenciais, como data de nascimento, etc., até para que pudéssemos localizar no tempo e no espaço esse personagem tão importante da doutrina espírita. Vamos então fazer um resumo biográfico do Gerson Simões Monteiro, para que todos possam se situar, então, para saber exatamente quem ele foi e o que ele fez. O Gerson reencarnou na cidade do Rio de Janeiro em 29 de julho de 1936. Essa é a primeira coincidência entre nós dois, porque eu também sou do dia 29 de julho. Tá? Então, fazíamos aniversário juntos. Ele conheceu o espiritismo ainda em Juiz de Fora, em Minas Gerais, na sua juventude, na Mocidade Espírita Dias da Cruz. Depois, retornando para o Rio de Janeiro, ele teve diversas atuações. Não? Realmente, ficar falando tudo que o Gerson fez preenche uma live. É uma coisa impressionante, porque ele era muito dinâmico. Ele não sabia o que era parar. Então, para que os nossos telespectadores tenham ideia, ele, desde 1956, coordenou o Grupo Espírita Maria de Nazaré no Hospital Santa Maria, que é um hospital aqui no Rio de Janeiro, especializado em doenças infecciosas. Ele também, em 1962, ele ingressou no Departamento de Assistência ao Presidiário. Isso era um trabalho feito pela instituição espírita Cooperadoras do Bem Ameribudê. E ele trabalhou muito no antigo complexo penitenciário da Frecaneca, que hoje não mais existe. Ele também atuou no Grupo Espírita Dias da Cruz, da cidade de Caratinga, Minas Gerais, que era um grupo de tratamento espiritual, materialização de espíritos. E o Gerson, inclusive, foi presidente lá, coordenou todos os seus grupos, o grupo durante muitos e muitos anos. Gerson foi amigo do Chico Xavier. Aqui tem uma curiosidade, porque o Gerson havia perdido seu filho pelo câncer com 2 anos de idade, e o Gerson, junto com sua esposa Janete, viajaram para Uberaba para ter um consolo, né, e tentar um encontro com o Chico, que eles não se conheciam ainda. E é interessante que, quando eles estavam já na pousada, o Gerson lembrou que tinha esquecido de levar um remédio, um medicamento que ele usava. Então, eles foram até a farmácia, ele, a Janete e sua esposa. Quando eles estão entrando na farmácia, o Chico Xavier está saindo da mesma. E o Gerson, quando olha para o Chico, escreve: Chico, Chico. E já vai falando: eu perdi meu filho, isso, aquilo, a dor é imensa. Pegou o Chico ali. O Chico ouviu, colocou a mão no ombro dele, disse assim: calma, calma, tenha calma, essa era uma prova, tal, mas ele está bem e tal. Hoje à noite, Gerson, compareça lá ao grupo, nós poderemos conversar melhor, tá bom? Fica com Deus e tal. E o Chico foi. Aí o Gerson, todo entusiasmado, quando ele entra mesmo na farmácia com a Janete, ele para, a Janete olha para ele: o que foi? Só um pouco. Ele me chamou pelo nome, mas eu não falei meu nome para ele. E foi aí que começou a amizade com o Chico Xavier, com aquela mediunidade exuberante. Bem, nós temos aqui que, de 1984 a 2003, ele presidiu a então União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, hoje, que é o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Participou tanto do primeiro quanto do segundo Congresso Mundial de Espiritismo, o primeiro feito no Brasil, o segundo em Portugal. Participou também como palestrante do primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo, organizado pela Federação Espírita Brasileira. E ele foi diretor da Funtarso, a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, desde 1989 até a desencarnação, em dezembro de 2016. E ele ocupou vários cargos, e por 3 vezes ele foi o diretor-presidente. Gerson Simões Monteiro ainda nos legou 14 livros, e também, durante muitos anos, desde 1998, ele foi articulista da coluna
espírita no jornal Extra, que é um jornal aqui da capital do Rio de Janeiro. Tem até uma curiosidade, Orson, porque a coluna espírita saía publicada todos os domingos. E depois de muitos anos, o jornal contratou também para escrever aos domingos uma coluna o padre Marcelo Rossi. E, ao fazer isso, estampou em primeira página, né, que o padre Marcelo Rossi passaria, então, a escrever. O Gerson telefonou para o editor do jornal e reclamou. Disse assim, olha só, para nós espíritas, vocês nunca me colocaram na primeira página do jornal. Agora, para o padre, vocês colocaram ele na primeira página. Aí o Gerson me contando a história, disse assim, mas o editor falou para mim ao telefone, seu Gerson, é o seguinte, o padre Marcelo Rossi, hoje, tem programa na Rádio Globo, isso e aquilo, e o índice de audiência da Rádio Globo vai a 900 mil ouvintes hora durante o programa dele. E ele faz triplicar a edição do nosso jornal. O senhor traz isso para nós? Aí o Gerson falou assim, bom, aí eu ouvi quando ele me perguntou isso, bom, não, né, porque eu não tenho a fama do padre Marcelo Rossi. Então o senhor há de convir que ele merece a primeira página e não o senhor. Nada contra o espiritismo, a sua coluna é espetacular, tá? Mas é uma questão de marketing, é uma questão comercial. Mas o Gerson não deixava passar, ele ia atrás. E o Gerson, então, foi um grande palestrante, fez com que a USERJ, na época, saísse de 250 instituições espíritas adesas para 700. Então, tem muita história aí para contar. E também participou de programas ecumênicos, como a abertura da programação da Rede Globo de televisão durante vários anos. Enfim, e era um homem de extrema caridade. Gerson não poupava esforços para ajudar quem precisasse de ajuda. Então, em síntese, esse é o nosso Gerson Simões Monteiro. Ô Marcos, você falou da Rádio Rio de Janeiro, a Fundação Paulo de Tarso, mantenedora da emissora Rádio Rio de Janeiro, onde o Gerson dedicou boa parte do seu tempo, né? Me perdoem aqui, talvez eu tenha escapado, talvez não tenha prestado a devida atenção, mas ele desencarnou no exercício da presidência ou não? Sim, desencarnou no exercício da presidência. Nós tivemos, eu estava do lado dele, eu era, na época, o diretor, em 2016, eu era diretor cultural da Rádio Rio de Janeiro, que é o cargo que lida com toda a programação espírita da emissora, e nós tivemos, então, a reunião da Assembleia Geral, que é sempre feita no mês de abril. O Gerson já vinha dando sinais, né, de que estava adoentado, com problemas, mas ele fez questão de estar ali, comandar a Assembleia, e eu estava assim, né? Eu estava sentado ao lado esquerdo dele, e o vice-presidente, o Roberto Vitorino, estava sentado do lado direito dele. E durante toda a Assembleia, eu não percebi assim nada demais. O Gerson às vezes se mexia na cadeira, tal, mas comandou, ele tinha me dito que ele estava bem. Tal. Terminada a reunião, o Gerson estava assim meio abatido, e tal, e conversa daqui, se despede dali, e tal. E eu fiquei dando um tempo, porque ele foi conversar com um conselheiro que era médico, ele estava lá conversando, e eu fui fazer algumas coisas, era um sábado, estávamos lá na Rádio Rio de Janeiro, e aí, quando finalmente ele se despediu e ficou sozinho, eu cheguei até ele e perguntei se ele estava bem, e se precisava de alguma coisa. E ele me disse que estava tudo bem, e que eu podia ir embora. Então, eu me despedi dele e fui. No final da tarde, início da noite, o gerente administrativo da emissora, o Altair, me telefona para dizer, olha, Gerson está internado. O que foi que aconteceu? Ele começou a passar mal, levei ele para a emergência, chamei a família e está internado. E a partir dali ele não saiu mais do hospital, ele teve que sofrer uma cirurgia, porque era câncer, teve que sofrer uma cirurgia, e da cirurgia ele não saiu mais do CTI, e assim foi,
daquele final de abril, né, início de maio, até dezembro de 2016, quando ele veio a desencarnar. Então, nesse período, ele era o presidente da fundação e, portanto, ele ficou licenciado. Então, ele vai desencarnar ainda como presidente lá da Funtaço Rádio Rio de Janeiro. E que dia de dezembro que ele desencarnou, Marcos? Apenas para registrar aqui. Ah, sim, sim, vamos colocar, diz que é importante. Ele vai desencarnar no dia 7 de dezembro de 2016. Eu vou até postar aqui na tela. É uma informação que fica registrada na história, né? Claro. Jorge faleceu no dia 7 de dezembro de 2016. Ele nasceu em 30 e quanto que você falou mesmo? 36. 36. Ah, então ele deu certinho a conta aí, 70 anos, né? 80, né? 80, perfeito, 80 anos, isso, exatamente. 80 anos completos quando ele desencarnou. E é uma informação histórica, uma vida de 8 décadas, é uma vida muito produtiva, sem dúvida, né? Que deu realmente para produzir muita coisa. E a Rádio Rio de Janeiro continua até hoje, né, Marcos? Ah, sim, claro. Inclusive, tem uma história que vale a pena contar aqui, porque a Rádio Rio de Janeiro foi o sonho do Geraldo de Aquino, outro grande trabalhador do movimento espírita no Rio de Janeiro. E ele lutou muito para conseguir adquirir a emissora, e o grande problema na época, isso na década de 70, o grande problema foi o equipamento. Havia necessidade de um novo transmissor, tudo era importado e pago em dólar. E o Geraldo de Aquino pegou a emissora numa situação em que o dólar estava nas alturas, foi um problema muito sério. Então, ele fez uma grande campanha para ir pagando as parcelas lá do transmissor Philips, famoso, né? E até que o Geraldo desencarnou. Quando o Geraldo desencarnou, houve um movimento de parte dos diretores de vender a Rádio Rio de Janeiro. E aí o Gerson entrou. Foi aí que o Gerson entra, faz uma campanha, há uma assembleia realizada no abrigo Teresa de Jesus, que fica no bairro do Maracanã, e eu compareci a essa assembleia. O Gerson fez com que os dirigentes espíritas fossem para lá, foi um debate enorme. E aí foi lançada a ideia de se fazer o Clube da Fraternidade, onde as pessoas iriam se associar e contribuir mensalmente para a manutenção da Rádio Rio de Janeiro, que é conhecida como a emissora da Fraternidade. Aí o Gerson entra para o conselho da Funtaço, vai acabar, então, entrando para a diretoria da Rádio Rio de Janeiro, onde ele só vai sair mesmo com a sua desencarnação. E ele foi um baluarte, né, da Rádio Rio de Janeiro, sustentou aquela emissora de todas as maneiras possíveis, a modernizou, inclusive não apenas na área técnica de programação, mas na área administrativa. E nesta última diretoria, ele conversava muito conosco e dizia que ele estava muito feliz, muito contente, porque finalmente ele tinha conseguido colocar companheiros e companheiras que estavam habilitados para tocar a Rádio Rio de Janeiro para frente. E que se ele tivesse que desencarnar, ele desencarnaria tranquilo, porque confiava em todos nós. Está aí, você está mostrando o site da Rádio Rio de Janeiro, ela está aí pujante, continuando, então, o seu trabalho desse legado deixado pelo Geraldo de Aquino, pelo Gerson Simões Monteiro e outros que ali trabalharam. Pois é, como nós estamos falando do Gerson, e é inevitável, a gente não consegue falar do Gerson sem falar da Rádio Rio de Janeiro, né? É uma coisa que é ligada diretamente, né? Então, nós queremos convidar aqui os nossos amigos que estão ouvindo a nossa conversa, minha e do Marcos, para visitarem o site da Rádio Rio de Janeiro. Até porque, né, Marcos, a rádio hoje, além de pelas ondas AM, ela também é digital, né? Exato, exato. Isso foi um movimento capitaneado pelo próprio Gerson, e hoje ela transmite pela internet para o Brasil e o mundo. E é muito importante que as pessoas conheçam a emissora, a divulguem e se inscrevam.
no Clube da Fraternidade, porque são os associados que basicamente mantêm a emissora no ar, que tem uma programação 24 horas, não, uma programação moderna e que realmente merece todo o apoio, porque espalha o espiritismo para o Brasil e o mundo. Nós sempre dissemos, e as pessoas falam isso naturalmente, que a Rádio Rio de Janeiro é um centro espírita no ar 24 horas. E é exatamente isso, fica esse nosso apelo para que possamos auxiliar a manutenção da Rádio Rio de Janeiro. Inclusive, o amigo internauta que passear aqui pelo site, nós vamos ter aqui a história da rádio, sobre a fundação, o ECAD, material para divulgação, a programação, como o Marcos disse aqui, de 24 horas, as agendas, a agenda espírita, a agenda cultural, o Clube da Fraternidade, para a pessoa poder contribuir. E nós temos também aqui, eu estou vendo o canal de YouTube da Rádio Rio de Janeiro, nós vamos abrir aqui para mostrar aos nossos telespectadores, aí está o canal de YouTube, eu já vou me inscrever aqui, olha, Rádio Rio de Janeiro está com 35 mil inscritos em toda a programação aqui, disponível nos vídeos e também nas playlists disponíveis, inclusive o Debate no Rio é um programa que você participa vez por outra, né, Marcos? Participei muito mesmo, e até substituí o Gerson, que comandava o Debate na Rio, quando ele ficou doente. Né? Debate na Rio é um programa que foi idealizado ali pela década de 1990 e que pega os temas da atualidade, levando, então, ali nas ondas do rádio, para que 3 debatedores, então, possam abordar aquele tema na visão espírita, e com a participação dos ouvintes. Na época, era só por telefone, e depois foi ampliando, entrou o e-mail, e depois entrou o WhatsApp, as redes sociais. Hoje é uma expansão total ali da Rádio Rio de Janeiro, da qual hoje eu já não estou mais atuando, já estou fora da emissora, já está uma equipe nova comandando ali toda a sua programação e toda a sua estrutura. Então, o Debate na Rio, respondendo aos ouvintes, eram programas de coração do nosso querido Gerson Simões Monteiro, porque ele foi um dos idealizadores, apresentador desses programas, ele tinha um entusiasmo muito grande quando pegava o microfone da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom, viu, Marcos? Muito bom a gente trazer essas informações para o telespectador, porque qualquer pessoa que esteja assistindo aqui o nosso debate, a nossa conversa, poderá igualmente contribuir com a Rádio Rio de Janeiro. Você visitando o site aí vai encontrar os mecanismos, tem aqui, inclusive, temos Pix, para quem quiser contribuir com a emissora. Quer dizer, todo esforço que se fizer nunca será em vão, porque é um trabalho gigantesco que o nosso Gerson participou ativamente. Muito bem, Marcos, nós estamos falando do nosso querido Gerson Simões Monteiro. Você deve ter muita história para contar do próprio Gerson, alguma emocionante, outras engraçadas. Eu vou deixar para você, porque você fez uma síntese, ele foi escritor, envolveu-se com a comunicação, trabalhou no movimento de unificação. Você deve ter muita história para contar que você gostaria de contar. Você já até contou algumas aí do encontro do Chico na farmácia, entre outras questões, né? Tem muitas histórias realmente. Vou contar uma que é ligada à Rádio Rio de Janeiro, porque foi um dia que nós estávamos lá, e eu estava colaborando com ele, e saímos da rádio na parte da tarde, mas no final da tarde, né? Final da tarde, a Rádio Rio de Janeiro fica na Ilha do Governador, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e saímos, ele foi me dar a carona, estava no carro dele, e estávamos conversando, né? E a Estrada do Galeão, que é a avenida principal da Ilha do Governador, que faz a saída, né, lá da ilha, então estava assim meio engarrafada, aquele trânsito lento, né? E eu estou conversando com o Gerson. O Gerson, de repente, joga o carro para cima ali do canteiro central e... Marcos, você vai ajudar aquela senhora. E eu confesso que eu não tinha visto nada, porque eu estava olhando para ele, conversando com ele, e eu olhei, quem? O que é? Atravessa a pista, ela está lá do outro lado da rua. Aí eu olhei e vi
uma senhora assim, e aí eu atravessei a pista, fui até ela, a senhora está precisando de ajuda e coisa e tal. Aí ela me explicou que não, que ela já estava perto de casa, que estava tudo bem, e coisa e tal, e ela estava com uma menina, se não me engano. Falei, então tá bom, tudo bem. Né? Aí voltei pro carro, né? Voltei pro carro e falou, ó, Jéssica, ela dispensou, ela disse que está tudo bem com ela, tá? E que ela já está aqui perto de casa, para nós não nos preocuparmos. Aí falou, então tá bom. Porque eu estava conversando com você, mas eu já tinha visto ela caminhando, e uma coisa assim me disse para que nós precisávamos socorrê-la. Mas tudo bem, então se ela disse que não precisa de ajuda, porque em nome da caridade, né, nós não podemos titubear. Né? Com certeza, Gerson. Ele era assim, né? Aquela coisa assim, de repente. Né? E ele contava uma história muito bonita, mas engraçada. O Gerson adorava passar férias em São Lourenço, em Minas Gerais. Adorava São Lourenço. Né? E ele estava num desses períodos de férias com a família. E ele contava que ele estava lá no hotel, tomou o café da manhã, e aí combinou lá que ele queria espairecer, ia ler lá o jornal. Ele pegou o jornal e sentou num banco lá, que dava acesso lá à área das piscinas, e estava lá, lendo o jornal. E ele disse que ele percebeu que uma senhora estava assim, passando, se dirigindo até as piscinas. Ele baixou apenas o jornal, que ele gostava de cumprimentar todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que ele não conhecesse. Mas quando ele olhou para ela, o Gerson não era médium. E ele tinha uma mediunidade que nós brincávamos, chamávamos de mediunidade raio-x. De vez em quando ele olhava para as pessoas, ele via os órgãos internos. E um espiritual indicava para ele o problema da pessoa. E ele viu que essa pessoa estava com um problema. E o espírito disse para ele, Gerson, você precisa conversar com ela. Aí ele, contando para nós, assim, aí fiquei sentado lá no banco e pensando, como que eu vou chegar para essa senhora, sem mais nem menos, que eu não conheço, e vou falar para ela que eu vi o órgão interno dela e que ela está com problema X? Eu não tenho como fazer isso. Então eu fiquei lá sentado no banco, folheando o jornal e pensando como é que eu ia fazer. Aí, de repente, uma pessoa sentou no banco do meu lado. Aí eu, na mesma hora, me virei para dar um bom dia. E era a mulher. A mulher tinha sentado do meu lado. Aí eu pensei assim, bom, agora é porque eu tenho que falar, né? Tem jeito. Aí eu cumprimentei e falei assim, minha senhora, olha, me desculpe e tal, porque eu sou médium, não sei se a senhora conhece isso, mas enfim, eu tenho uma mediunidade assim, assado, e eu vi que a senhora está com um problema assim, assim, que a senhora precisa procurar o médico imediatamente. E ela disse assim, senhor, na verdade, antes de vir para cá, para São Lourenço, eu fiz exames. E detectou realmente não sei o quê, e agora eu tenho que retornar para fazer uns exames mais apurados e coisa. Puxa, então muito obrigado, então é isso mesmo. Tá. Aí a mulher saiu e o Gerson falou assim, pois é. Aí eu conversei lá com o espírito, né? Falei, poxa, não me põe mais numa situação dessas, né? Porque vai que a mulher batesse em mim, porque eu dirigia a palavra para ela, né? Aí o Gerson brincava com a situação, mas ele tinha esses casos, essas situações que aconteciam com ele, lá na UZERJ, e ele tinha uma memória fantástica, viu, Orson? Na UZERJ, uma vez, 10 da noite, sexta-feira, não, quinta-feira, minto, que era o plantão da diretoria, estamos descendo a escadaria do terceiro andar para sair, para ir embora, alguém lembrou de um evento passado, e o Gerson, na mesma hora, sim, claro, e foi nesse evento que o Marcos Alberto Demar, ele fazia questão, ele só me chamava pelo nome completo. Tá? Foi nesse evento que o Marcos Alberto Demar apresentou não sei o que, assim, assim. Aí eu olhei para ele e falei, que memória fantástica, hein? Que coisa extraordinária. Porque eu vou confessar aqui o seguinte, o Marcos Alberto Demar, não lembro nem do evento, quanto mais o que eu fiz nele. E assim vão as histórias. Nossa, deixa eu contar a última. O passe na válvula do transmissor Philips da Rádio Rio de Janeiro. Gente, é verdade, tá bom? Isso aqui é verdade.
O transmissor Philips era um transmissor valvulado. Hoje não existe mais, hoje é tudo digital. Bem, ele já tinha sido recalchutado N vezes. E a emissora não tinha dinheiro para comprar outro transmissor. Aí o técnico está lá, olhando o transmissor, o parque de transmissão fica na cidade de Magé, que é Grande do Rio, e o Gerson está acompanhando. Aí o técnico disse para ele, senhor Gerson, olha, o que eu podia fazer com esse transmissor, com esta válvula, eu fiz. E eu só posso dizer para o senhor que talvez ela consiga durar até uns 6 meses. Acredito que não vai passar disso. Mas vocês são espíritas aqui, não é? Acho assim, somos. Vocês não têm esse negócio aí, como é que vocês chamam de pôr as mãos? Ah, o passe? Isso, esse negócio do passe. Bem, se o senhor quiser dar um passe na válvula, né? Mas isso é com o senhor, tá? O que eu pude fazer, eu fiz, muito obrigado. E o Gerson contava que o técnico foi embora. E o Gerson olhou lá para a válvula, funcionando, lá o transmissor ligado, olhou. Né? Bom, o passe é uma transmissão de energia magnética. A válvula aqui do transmissor não deixa de ser uma peça magnética. Bom, mal é que não vai fazer, certo? E nós precisamos desse transmissor funcionando. O Gerson falou que ele estava sozinho ali na hora, ele falou assim, olhei para os lados, não tinha ninguém do meu lado ali. Quer saber? Seja o que Deus quiser. Senhor! E ele deu passe na válvula, rogou aos espíritos. Nossa, a válvula durou 1 ano, que foi o tempo exato para comprar e receber o transmissor digital para substituir o velho transmissor Philips valvulado. Bem, se foi o passe que garantiu, né, a válvula, se os espíritos agiram fazendo alguma coisa, bem, talvez o Gerson já tenha essa resposta porque ele está no mundo espiritual. Mas o fato é que funcionou, né, que a válvula aguentou 1 ano. É um passe na válvula, é uma história para ficar mesmo, né? Que coisa. Ô Marcos, dessa convivência de vocês, depois dessas histórias todas que você contou algumas e naturalmente você tem um volume grande de histórias, existe algum fato assim bastante emocionante da convivência de vocês que você possa trazer ao nosso conhecimento? Bom, houve uma vez, nós estávamos num evento regional aqui na cidade do Rio de Janeiro, que na época era o 17º CRE, o Conselho Regional Espírita, e nós estávamos na Associação Espírita Francisco de Assis, que fica no bairro de Higienópolis. E o Gerson compareceu representando a UZERJ, e ali ele fez toda uma palestra sobre a unificação. Tá? E chegado o final, eu conversei com ele e entreguei para ele alguns artigos que eu havia escrito para pedir a opinião dele. Ele disse que ia ler, né, que eu ficasse tranquilo, e aí ele olhou para mim e disse assim, vem cá, você tem algum compromisso agora? Nós já estamos no final da tarde. Né? Eu falei, não, agora não, encerrado aqui, vou para casa. Então foi o seguinte, vem comigo, pois está tendo um evento lá em Botafogo, na Zona Sul. Vai dar tempo de chegarmos lá para representar diretamente a UZERJ. Eu falei, tá bom. E entrei no carro e fui com ele. Chegamos, realmente em tempo. Aliás, foi uma alegria geral quando viram o Gerson entrar. O Gerson também teceu alguns comentários lá, terminado o evento lá em Botafogo. Eu morava no bairro da Penha, o Gerson em Irajá, que é mais ou menos colado também a Penha. Bom, agora vamos embora para casa, né? Aí ele olha para mim e diz assim, ô Marcos, você dá passe? Eu falei, tô. Tá. Eu tenho um atendimento para fazer lá na Lapa. A Lapa é um bairro do centro da cidade do Rio de Janeiro. Tá? É rápido, a gente tá tudo bem. Inclusive é o nosso caminho, né? Sair da Zona Sul para ir para a Zona Norte, vamos passar pelo centro da cidade. E lá fomos nós atender lá na Lapa. E chegamos lá no apartamento da pessoa e tal, sei o quê, atendemos, demos o passe. Aí quando saímos, e eu pensando, bom, agora vamos para casa. Né? E o Gerson, bom, já que estamos aqui, vamos passar lá na casa da dona fulana, que eu quero ver como é que ela está. Tá bom, vamos lá.
E lá fomos para a casa da dona fulana. Faz o atendimento, saímos. Eu marquei com o seu fulano, e que ele mora aqui perto. Vamos lá dar o passe nele. Aí, quando chegamos, o paciente não estava. Aí ele falou, como assim que ele não estava? Eu marquei com ele. Mas ele saiu com os amigos. Saiu com os amigos? No dia e hora do passe, aí depois ele vai lá me pedir socorro, né? Pois então diga para ele o seguinte, que esta foi a última vez. Porque ele não está demonstrando boa vontade, não é mesmo? Então, se ele não está demonstrando boa vontade, então não tem mais atendimento. Fica com Deus e tal. Então, foi o terceiro atendimento. Aí, finalmente, fomos para o carro. E aí, o Gerson era muito emotivo, sabe? Ele sentia muito, né? E aí, no carro, ele desabafou. Puxa, Marcos, né? Eu faço com tanto carinho, com tanto amor, sabe? Eu não meço para onde eu tenho que ir, sabe? Para atender. Você veja, nós estamos hoje o dia inteiro trabalhando. Já são mais de 9 da noite. Aí saiu com os amigos. Provavelmente foi tomar uma cervejinha por aí. As pessoas realmente não entendem, né? Que esse socorro precisa da boa vontade delas, do querer delas. Bom, mas enfim, né, nós não temos que nos queixar, temos que entregar para Jesus, não é mesmo? E olha, naquela hora, Watson, quase vi o Gerson chorar, por não ter conseguido fazer o atendimento. E porque ele era muito isso, foi realmente emocionante, porque quando nós finalmente, então, retornamos, ele conversou algumas outras coisas, mas ele estava mexido, sabe? Ele estava sentido, porque o socorro espiritual não tinha acontecido. E foi muito emocionante. E aí eu conheci o Gerson humano, não era só o Gerson administrador da UZERJ, né, administrador e comunicador da Rádio Rio de Janeiro, mas era o Gerson humano. Se você sabia, provavelmente você não sabe, que aos domingos o Gerson acumulava a roupa suja, não deixava a esposa lavar, porque ele levava para uma senhora que era ligada ao Centro Espírita Amor e Verdade do bairro de Vicente de Carvalho, porque ela vivia de lavar roupa para fora. Então, ele levava a roupa dele para ela lavar para que ele pudesse pagá-la. Ela não aceitava, né, uma doação, uma ajuda, não. Então, ele levava a roupa dele para ela lavar para que ele pudesse, então, pagar e ela ter renda. Então, fantástico isso, né? E eu estava nesse centro espírita para uma atividade no domingo de manhã e vi o Gerson entrar. O que o Gerson está fazendo aqui? Ele foi tal, não sei o que, só fez uma cena e tal, depois ele foi embora. E aí, depois, na Rádio Rio de Janeiro, naquela semana, ele me contou a história. Deixa eu esclarecer para você o que eu estava fazendo lá. É isso, isso, isso. Então, realmente é emocionante. É emocionante porque demonstra um espírito humanitário preocupado com a carência alheia, preocupado de uma forma de ajudar uma pessoa que precisa. Que bacana, né, Marcos? É bonito isso. E aquela preocupação de ajudar, né, como você citou, do passe, do atendimento, que a pessoa saiu com os amigos e ele ficou, de uma certa forma, aborrecido, porque o desejo dele ajudar, né? O Marcos, diante de todos esses detalhes que você está contando para nós, qual é o caractere mais marcante da personalidade do Gerson, se você pudesse destacar entre tantas ações e virtudes, qual é o traço característico mais marcante da personalidade dele? Porque aí você falou, eu pude perceber, você falou de perseverança, você falou de bondade, você falou de firmeza, você falou de consciência espírita, os exemplos que você deu levam a gente a tirar essas conclusões, mas qual é o traço que caracteriza o Gerson Simões Monteiro? Ele tinha uma personalidade forte, tá? Bastante forte, realmente, sabia se posicionar, tá? E o que tinha que falar, ele falava, com toda a educação, obviamente, com toda a fraternidade, mas realmente ele
analisava logo as pessoas, as circunstâncias, ele logo tomava uma posição, então ele tinha uma firmeza de caráter muito grande, inclusive como administrador. De vez em quando, como ele mesmo confessava, ele atropelava, por causa dessa firmeza. Ele dizia que, na época que ele serviu o exército, ele era chamado de trator. Não apenas por causa do porte físico dele, né, mas por causa dessa personalidade forte, de logo tomar decisões, de ter aquela força de vontade, aquele querer. Mas ele diz que com o espiritismo ele foi aprendendo a se controlar, tanto que começaram a dizer que ele não era mais trator, mas que ele era o padre, o padre Gerson. Né? Mas, às vezes, ele confessava comigo e falava, Marcos, eu confesso que durante toda essa minha carreira dentro do movimento espírita, eu acho que eu atropelei alguns. Né? Essa minha personalidade muito forte. Né? E, em relação à doutrina espírita, Orson, ele não deixava passar nada. O que é, e o que não é, não é. E ele foi muito firme em relação a isso, tanto que houveram, dentro do movimento espírita aqui no Rio de Janeiro, vários desentendimentos por causa desse posicionamento forte que ele tinha. Mas ele foi um grande defensor da doutrina espírita. Ele esteve à frente, ele que coordenou o surgimento do Orientação ao Centro Espírita, do Conselho Federativo Nacional, ele que esteve à frente do Manual de Administração das Instituições Espíritas, fez parte do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira. Então, eu diria que o grande traço de caráter dele é essa personalidade forte, firme, que ele sempre teve, isso foi até o final. Eu ia, inclusive, chegar nesse assunto, porque você falou das dificuldades internas do estado do Rio de Janeiro, que também acontece aqui em São Paulo, a história é muito conhecida. O Rio de Janeiro teve a questão da fusão da USERJ com a FEERJ, foi um processo demorado, né? Foi um processo difícil no Rio de Janeiro, e ele também esteve envolvido nisso tudo, né, Marcos? Diretamente, porque na época existia a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção capital, e a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção interior, com a sede em Niterói. Houve uma primeira tentativa de fusão, que não deu certo, e na sequência, então, foi criada a USERJ, a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, com sede na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Mas ficou a FEERJ, a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com a sede em Niterói. Foram anos de muita conversa, muita luta, muito trabalho para convencer a todo mundo da necessidade de fazer a fusão dessas duas entidades. Sendo que a Federação Espírita Brasileira, no Conselho Federativo Nacional, reconhecia apenas e tão somente a existência da USERJ. E nós tivemos muitos problemas, municípios como Duque de Caxias, Volta Redonda, Campos dos Goitacazes, estavam super divididos, com instituições adesas à FEERJ, instituições adesas à USERJ, isso gerou muita celeuma, muitos problemas, mas a USERJ, com o Gerson à frente, foi realmente crescendo cada vez mais, num trabalho pujante de divulgação da doutrina espírita. Lembrar aqui que, em 1999, nós lançamos a campanha de divulgação do espiritismo, distribuindo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nas bancas, que foi uma coisa espetacular que foi feita na época. Até que, finalmente, já com o Gerson já estava um pouco adoentado, ele já estava dando esses sintomas, finalmente começou a movimentação para que houvesse a fusão, e que, de fato, então, vai acontecer quando é criado o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e aí o Gerson entrega ao CERJ, né? Ele entrega o cargo e ele se retira. E, na época, eu estava conversando com ele e disse a ele assim, Gerson, não se preocupe. Eu sei que você é muito dinâmico e que agora você não vai mais ficar à frente do movimento de unificação do Estado. Mas olha só, você tem a Rádio Rio de Janeiro.
certo? E outra, você agora vai se tornar escritor, porque ele nunca se considerou escritor, tá? Ele dizia que escritor era eu. Eu é que sabia escrever. Ele não. Ele era um escrivinhador, juntava textos. Mas ele foi convidado, eu vou mostrar aqui na tela, tá? E acabou surgindo o livro Suicídio e Suas Consequências. Está ele aqui, tá? Lançado pela editora Mauá, em conjunto hoje com o CERJ. A partir desse livro, começaram a surgir outros convites, e ele disse para mim, naquele dia, que nós fomos até a editora para nos reunirmos, conversarmos, não, que isso, Marcos, que isso? Não tem essa, não sou escritor. Eu, olha, você vai ficar escritor e vai ter que viajar muito, vai fazer muita palestra e autografar muito livro. E aí os livros começaram a surgir, né? Mais um aqui, ó. Aliás, eu adoro esse livro aqui. Entusiasmo para viver e ser mais feliz. Aí vieram outros. Vamos mostrar alguns, Vamos lá. A vida pede passagem. Aliás, o Gerson foi um grande defensor da vida, viver sempre. Mais um. Reencarnação. É possível provar. Aliás, um tema que ele adorava. Morreram e voltaram para contar. Vou mostrar mais um da lavra dos 14 livros que ele nos deixou. A que se faz, a que se repara. Então, os livros começaram a surgir, eu fui revisor de parte desses livros, vi eles nascendo, aí ele se tornou um escritor, e como eu tinha profetizado, mas eu vou fazer um parênteses aqui, gente, eu não sou médium, não acreditem muito nas minhas profecias. Mas como eu profetizei, ele virou realmente escritor, participando de sessões de autógrafos e realmente nos deixou um legado literário muito importante. Ô Marcos, e desses livros, nenhum deles era mediúnico propriamente dito, apesar da mediunidade intuitiva dos escritores espíritas, mas nenhum era especificamente mediúnico, né? Não. Isso eu já fazia questão de dizer que ele recebia as intuições dos espíritos, ele sentia, às vezes, um ou outro espírito conversava diretamente com ele, mas as obras são dele, é da lavra dele, a organização dele, o trabalho dele, realmente. E como você colocou, Orson, o que nós temos aí seria a mediunidade intuitiva, mas não são livros mediúnicos. Muito bom, Marcos. E o palestrante Gerson Simões, Marcos? O que você diria do palestrante Gerson Simões Monteiro? Alguém que era comunicador da rádio, etc. Como é que era o palestrante? Bom, falar era com ele mesmo, né? Eu gostava muito de assisti-lo e de participar com ele. Embora ele também... É muito interessante, o Gerson era muito humilde. E ele não se considerava escritor, não se considerava palestrante, e também não se considerava um comunicador. Ele dizia que ele tinha pego o microfone da Rádio Rio de Janeiro por necessidade. Mas realmente ele era muito bom palestrante. Ele era muito didático, sabe? Ele sabia montar a palestra, seguir um raciocínio lógico, e ele tinha um magnetismo, um domínio ali da plateia, e a palavra dele, a voz dele, né, era uma voz meio magnética, então era um prazer realmente ouvir o Gerson Simões fazendo palestra. Mas ele não se considerava, tá? Ele dizia que palestrante era o Divaldo Franco, porque ele estava muito longe, e que ele dava os pitacos dele, sempre que necessário. Os amigos que conheceram Gerson, ainda que não pessoalmente, como é meu caso, sabem do dinamismo dessa personalidade no movimento espírita, né? A gente via notícias do Gerson a todo momento, ele sempre aparecendo no sentido da firmeza que o Marcos aí citou e no sentido de fazer o trabalho de divulgação do espiritismo. Os que não conheceram o Gerson e nunca ouviram falar do Gerson estão tomando contato com essa personalidade pela primeira vez agora, através dessa conversa com o Marcos. Saibam que realmente, eu que não o conheci pessoalmente, mas sempre o via na imprensa, inclusive, nos programas em que ele se fazia presente pela voz ou pela imagem, ele era realmente essa personalidade muito marcante, tinha uma personalidade forte, ele tinha um jeito próprio, peculiar de ser. Então eu fico imaginando aqui o Gerson palestrante, porque a gente
Cada pessoa tem a sua própria energia, a sua própria vibração, o seu próprio jeito de ser. Então a gente fica imaginando o Gerson palestrante. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo fazer palestra, mas eu posso imaginar como não seriam vibrantes essas palestras e repletas de conteúdo, né? Ô Marcos, e me diga uma coisa, você citou que ele era médium, ele tinha, inclusive, de vez em quando tinha a possibilidade de enxergar os órgãos internos do corpo de outra pessoa. E ele atuava mediunicamente em alguma instituição espírita também ou não? Sim, mas o Gerson se dedicou muito mais a ser dirigente de reunião Ah, mediúnica do que trabalhar realmente como médium. Mas ele também, de vez em quando, ele atuava como um médium receitista e ele trabalhou muito na desobsessão, como dirigente, tá? E deu muito com isso, e ele foi amigo, conheceu a querida médium Ivone do Amaral Pereira, e com ela ele também trabalhou muito no atendimento a suicidas, né, espíritos que cometeram o suicídio. Aliás, o Gerson, quando surgiu a campanha em defesa da vida, o Setembro Amarelo, né, que é essa campanha pela vida e contra o suicídio, o Gerson mergulhou nisso de corpo e alma, né, porque ele era eu dizia que ele era um especialista, basicamente nesse campo dessa realidade espiritual, de lidar com esses espíritos, e ter a Ivone Pereira como guia espiritual, porque ela trabalhou muito com ele nas orientações e uma série de indicações. Então, o Gerson, ele tinha a mediunidade, mas ele preferia trabalhar como dirigente e dialogador, utilizando a sua mediunidade como um suporte para esse atendimento espiritual. poxa, que privilégio trabalhar com a Ivone Pereira, que coisa fantástica, né? Esse vulto tão expressivo também do movimento espírita nacional, internacional e que viveu no Rio de Janeiro. A nossa Ivone, inspiradora de tantas ações e de tantos trabalhos em prol dos suicidas. Muito bom lembrá-la nesse momento, viu, Marcos? Muito bom citá-la neste momento. Bom, Marcos, você contou uma experiência de vivência com um grande nome da literatura espírita, da oratória espírita, especialmente da comunicação espírita, um grande comunicador da Rádio Rio de Janeiro, que tanto trabalhou ali, e a sua presença sempre foi muito marcante. Marcos, se você encontrasse o Gerson hoje, você diria para ele? Nossa! Bom, primeiro eu daria um grande abraço nele, sem dúvida alguma, pela saudade, recordação do que pudemos fazer juntos, né? E acho que ele não estaria sozinho, que provavelmente ele estaria acompanhado do Emil Frambach, que foi o seu grande amigo, o seu braço direito nesse trabalho todo. E, sabe, eu acho que eu ficaria tão comovido que seria difícil falar alguma coisa, mas eu diria a ele que aprendi muito com ele, que até hoje recordo de todas as nossas ações, de todos os aprendizados que tive com ele, os nossos bate-papos, ele que me orientou lá na Rádio Rio de Janeiro para ser também um comunicador, e agradecer a ele por ter me honrado, por eu ter sido o revisor de boa parte dos seus livros, dos seus artigos lá nos jornais, eu que revisava os artigos, enfim, ele me deu grandes oportunidades de aprendizado e de trabalho. Então, eu daria um grande abraço nele e diria muito obrigado, Gerson, por tudo que você fez por mim, porque eu devo muito a você em relação ao que eu sou hoje e o que eu pude desenvolver também dentro do movimento espírita. Você me inspira a comentar aqui, né, Marcos, que vocês dividiram os microfones da Rádio Rio de Janeiro muitas vezes, os dois conversando, né? Como é que eram esses diálogos ao vivo com o Gerson nos microfones da emissora da Fraternidade? Como é que era Bom, isso? era espetacular. Né? Primeiro que o Gerson chegava lá na rádio mais ou menos sempre ao meio-dia. Então, eu chegava antes e preparava o programa, por exemplo, o Debate na Rio. Né? Então, eu fazia pesquisa, tá? E ele já vinha com algumas ideias, algumas coisas, e nós brincávamos muito. O Gerson também era brincalhão. E eu falava para ele assim, ô Gerson, encontrei esse tema aqui no texto do Emmanuel, na obra tal, também encontrei não sei o que lá, estava vendo nosso arquivo.
Agora, eu não sei se você vai querer utilizar aqui no programa, que eu não sei se você aceita, mas eu encontrei também esse tema estudado por um tal de Allan Kardec. Devo usar? Posso usar? Aí ele entrava na brincadeira, aí ele coçava a cabeça. Allan Kardec, é? É, mas só se você autorizar, né? Não, esse rapaz é bom. Pode usar, tá? Sabe, Marcos, que você está muito bom, você está espetacular. É mesmo, Gerson? É. Vai para o inferno. Tá? Kardec primeiro sempre. Aliás, inicia com Kardec, que é para amarrar esse tema logo. Aí nós íamos para o estúdio e começava o programa. Aí, conforme um outro debatedor está lá comentando, o Gerson passava bilhetinho para mim, me cochichava no ouvido, isso, aquilo, e faz não sei o que lá. Você lembra? Não sei o que. Ah, sim, isso é Humberto de Campos. Ah, é. E a gente ficava ali. Na época não tinha essa transmissão, né, como temos hoje no YouTube, né? Então ninguém nos via. Então nós ficávamos ali o tempo todo segurando o microfone e cochichando e anotando. E o Gerson, quando escrevia rápido, às vezes eu não entendia a letra dele. Isso aí é um problema, né? Aí ele escrevia rapidinho um bilhete lá e passava para mim. Se eu vou confessar a você, e o Gerson agora está aí me ouvindo também, várias vezes eu simplesmente não entendi o que ele escreveu. Tive que dar um jeito. Mas as coisas aconteciam. Até porque estavam ao vivo, não tinha como, né? Não tinha como, né? Exatamente, estava ao vivo ali, mas a coisa fluía, e ele era de uma dinâmica, ele lembrava as coisas. Era impressionante como ele lembrava a obra tal, e não sei o quê. Era impressionante isso. Ele tinha uma memória fantástica, e aí o programa fluía e ia embora até o final. E vocês chegaram a fazer palestras e seminários juntos também, dividindo a tribuna em eventos? Não, dividir a tribuna propriamente, não. Participamos de muitos eventos do movimento espírita juntos, mas ele mais na área da unificação propriamente dita, como dirigente, e eu na área de educação, porque durante muito tempo eu fiz parte do departamento de educação da UZR, junto com o nosso querido Lidiene Barreto de Menezes e outros, e depois na área da comunicação, porque durante um bom tempo eu fui assessor de comunicação social espírita da UZR. Então, estivemos juntos em dezenas de eventos, mas nunca fizemos uma dupla, né, uma dobradinha na tribuna. Isso realmente não aconteceu. Marcos, nós estamos quase por encerrar, já estamos aqui com quase uma hora de conversa, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Você conviveu com um comunicador exemplar, um legado de comunicação pelo esforço, pela dedicação, que foi o nosso Gerson Simões Monteiro, não só pela escrita, mas pelo verbo de comunicador entusiasmado e com conteúdo, né? E talvez nós temos aqui pessoas que estão nos vendo e ouvindo, que trabalham na área da comunicação espírita, também virtual, hoje enriquecida com a virtualidade, não é só o áudio, né? Hoje nós temos transmissões ao vivo diariamente pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias todas que aí estão. Da sua experiência colhida com Gerson, da sua própria experiência, também como comunicador da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, o que você diria para os comunicadores da atualidade, que usam as lives, que usam os microfones, que usam as gravações? O que da sua experiência você diria aos comunicadores espíritas atuais? Estudar com o maior aprofundamento possível a doutrina espírita, porque é uma grande responsabilidade estarmos à frente aqui da tela ou de uma emissora de rádio, porque nós estamos transmitindo ao público geral o que é o espiritismo, a nossa doutrina. Estudar também comunicação. Isso é muito importante. Mesmo que não se faça um curso, mas é necessário aprender determinadas técnicas, determinados exercícios para melhor comunicar, e lembremos que nós não estamos fazendo rádio, não estamos fazendo televisão, não estamos fazendo lives para nós mesmos, os espíritas. Hoje nós estamos falando via internet para o Brasil e o mundo, inclusive para os leigos. Então, há uma necessidade de ensinar o espiritismo e de lidar com os temas da atualidade na visão espírita.
E tenho analisado muitas programações e tenho percebido que há uma tendência de falarmos para nós mesmos. Isso é um problema sério, porque quem não conhece o Espiritismo não vai entender. E temos que saber dar nomes aos temas, que sejam nomes que chamem a atenção. Então, esse é o recado que eu deixo a todos os comunicadores. Então, estudar a doutrina espírita, estudar sobre comunicação, lidar com os temas da atualidade, porque há uma sede muito grande em relação a isso, para que possamos, embora sejamos voluntários, e na maioria amadores, mas possamos fazer um trabalho o mais profissional possível, bem feito, Uma pequena... comunique o Espiritismo a todas as mentes e a todos os corações. Muito bom, Marcos. Eu quero deixar aqui para os telespectadores que nós temos disponíveis lá no meu canal e também uma playlist Vultos Históricos, onde é bastante expressiva a participação de Marcos de Mário. Nós fizemos vários diálogos sobre vultos históricos do movimento espírita, que o Marcos pesquisou, inclusive Leopoldo Machado, Deolindo Amorim, Herculano Pires, Leão Denis, existem vários nomes lá. Então você pode, se você visitar a playlist Vultos Históricos no meu canal, e no canal do Marcos também, né, Marcos? Também estão disponíveis lá, né? Nós temos lá esses vídeos para você conhecer a história desses personagens. Quero dizer a você que está nos ouvindo também que eu e Marcos produzimos uma série de episódios estudando o livro Roteiro, na série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Nós estudamos capítulo por capítulo, ainda não concluímos, vai ao ar toda quarta-feira, 8 horas da manhã, mas você encontra os episódios gravados e para estreia, né, na playlist Estudos do livro Roteiro. Nós estudamos o livro Roteiro capítulo a capítulo, que estão à disposição lá. São episódios de 30 minutos e tem sido uma experiência muito peculiar para nós dois. Eu e Marcos de Mário somos amigos há muito tempo. Nos conhecemos devido à imprensa espírita, escrevendo ambos em jornais como o Correio Fraterno do ABC e o Verdade e Luz de Ribeirão Preto, Correio Fraterno do ABC de São Bernardo do Campo, e foi ali que nos aproximamos até pela similaridade das ideias, dos pensamentos, a sintonia, da mesma tendência, digamos assim, do movimento espírita. Então nós queremos agradecer imensamente, viu, Marcos, por todas essas experiências que temos vivido. Eu deixo as palavras finais aí para você, referindo-se naturalmente também ao nosso Gerson, objetivo aqui deste encontro. Alguma coisa que eu não perguntei, que você anotou e que gostaria de dizer, é o momento para você encerrar. Bem, Orson, primeiramente agradecer a você por esta oportunidade de estarmos aqui gravando mais um vulto histórico do movimento espírita, nosso querido Gerson Simões Monteiro. Nós dois, como você bem colocou, que também nos conhecemos há muito tempo, você tinha o cabelo preto e eu tinha mais cabelo. O tempo foi passando, é assim mesmo, e eu recordo até o Gerson uma vez, ele me perguntou: Marcos, quantos anos você está? Quando ele me fez essa pergunta, eu estava com 50 e poucos anos, eu lembro disso até hoje, né? Aí ele olhou para mim: nossa, ai, como eu gostaria de ter essa idade. Mas passou, né? Passou, mas com muita felicidade, com muita alegria. Como eu disse aqui no início, tinha muito mais coisas para falar do Gerson. Tudo que ele fez dentro do movimento espírita de unificação, mas aí nós teríamos que ficar 2 horas falando aqui, e depois íamos descobrir que ia precisar de mais 1 hora de tanto que esse homem trabalhou. A você, Gerson Simões Monteiro, meu abraço, meu muito obrigado, que os bons espíritos estejam com você, que você esteja muito atuante no mundo espiritual, e se for possível, caso você receba o de acordo aí das esferas espirituais maiores, quando chegar a minha vez de partir, por favor, se for possível, vá lá me resgatar, né, porque eu vou precisar muito. Grande abraço a você, Gerson, que todos, então, através da Rádio Rio de Janeiro, da internet, procurem, então, conhecer um pouco mais de Gerson Simões Monteiro,
esse grande companheiro, trabalhador do movimento espírita brasileiro. Muito obrigado, Marcos. Eu faço as minhas palavras, endereçando também o meu abraço ao Gerson Simões Monteiro. Nesse momento, nós estamos evocando a sua presença e, naturalmente, ele sente as nossas vibrações, onde quer que esteja, recebe as nossas vibrações carinhosas, porque você foi uma figura marcante realmente na história do movimento espírita brasileiro. Receba aqui a nossa gratidão, o nosso abraço, e tomara mesmo que quando o Marcos abra os olhos do mundo espiritual, você esteja lá. Ô, Marcos, você chegou? Como eu disse para o Américo um dia, brincando nas gravações aqui, em off, eu falei para ele, né? Se eu desencarnar, quando eu desencarnar, falou, o Américo já chegou? Então, são laços de amizade e afeto que nunca se perdem, né? E tomara que eu e Marcos possamos estar juntos para continuar as gravações também no mundo espiritual. E quem sabe no futuro essas gravações possam ser trazidas à Terra. Quanta pretensão a minha! Quem sabe, Nelson? Quem sabe, né? Quem sabe o que vem pela frente. Um grande abraço, Marcos, um grande abraço, Gerson, um grande abraço aos amigos que nos acompanharam. Nós ficamos aqui, portanto, com a nossa gratidão a este ícone da história do espiritismo no Brasil e no mundo, Gerson Simões Monteiro, dentro da série Vultos Históricos, com o nosso Marcos de Mário, programa esse que estou apresentando hoje no meu costumeiro programa das quintas-feiras, às 21h30, e que você pode rever lá novamente, quando desejar. A playlist assinala Orson 96 e também Vultos Históricos. Este programa está nas duas playlists. Muito obrigado a você. Até breve. Até a próxima semana. Tchau. Você ouviu o programa Orson 96, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.